cancerianos, sejam todos muito bem-vindos, meus amores, a mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse é um vídeo bônus para vocês. Essa semana vocês interagiram bastante aqui com o nosso canal. Como forma de agradecimento, eu tô trazendo mais um vídeo para vocês aqui, tá bom? Não esquece, curte, compartilhe, deixa aí a sua contribuição aqui no canal da amiga. E vamos começar aqui a leitura, né? Com o tarô de Osho. Vou complementar com o tarô, com o oráculo cigano e vou trazer algumas mensagens aqui da espiritualidade para vocês, tá? Nos próximos vídeos, como forma de agradecimento, eu vou estar trazendo os nomes aqui de algumas pessoas que carinhosamente estão nos enviando mensagem de inspiração, né? E tá fazendo com que o nosso coração fique quentinho aqui do outro lado, né? A gente está entendendo que o nosso caminho, né, que a nossa trajetória está sendo bem aceita aí. Muito obrigada, gratidão a todos. Né? Vamos pedir aqui a espiritualidade que nos dê as cartas direcionadas para o signo de Câncer. Por favor. Eita. Carta para todos os lados. Vamos arrumar aqui. Vamos lá, cancerianos. Eita, vamos arrumar as cartas aqui. Olha, saiu a carta do relâmpago. A carta do relâmpago. Tá? Essa aqui é a carta que equivale à carta da torre, né? A carta da confiança. Da confiança. Isolamento glacial. Olha só, gente, que carta enigmática. E a carta da intensidade. E a carta de vidas passadas. Tá bem complexa a leitura de vocês aqui, hein, cancerianos? Vamos tentar aqui decifrar e passar a mensagem aqui para vocês. Vamos lá, câncer. Deixa eu tentar entender. Então, vamos lá. Já entendi. Já entendi a mensagem. Vocês, cancerianos, eu sinto aqui que alguém ou um grupo, algumas pessoas, alguém de vocês passou por alguma situação inesperada que trouxe uma quebra de confiança em relação a alguém. E essa quebra de confiança que aconteceu foi algo uma proporção tão grande, que afastou vocês do seu ciclo social. Vocês literalmente se afastaram, se isolaram por conta disso. A decepção que vocês tiveram foi tão grande, foi tremenda, que trouxe uma quebra de confiança em vocês, por vocês terem dado total carta branca para essa situação ou essa pessoa. Era algo que vocês acreditavam tanto, era uma pessoa ou é uma pessoa que vocês acreditam ou acreditavam tanto. Eu estou falando em termos de passado, de presente, porque pode ser que já aconteceu ou pode ser que venha a acontecer, tá? Então, essa decepção, essa quebra de confiança foi algo tão profundo, cancerianos, porque vocês acreditavam tanto, vocês entregavam a vida de vocês totalmente na vida das pessoas cegas. Sabe quando você confia e que você sabe que, acredita ou acreditava que a pessoa jamais iria trair a sua confiança? Jamais. Você nunca percebeu nada de errado dessa pessoa. E quando isso aconteceu, quando esse fator aconteceu na vida de vocês, foi uma providência divina. Por que uma providência divina?
eu sempre enxergo da seguinte maneira. Eu não gostaria que alguém que me amasse, alguém que tivesse me dado a vida, alguém que tivesse, apreço por mim, soubesse de algo, que está me prejudicando e deixasse essa água rolar e deixasse as coisas acontecer e sem que eu ficasse sabendo. Eu não gostaria. Eu gostaria que a pessoa fosse totalmente sincera comigo, mesmo que me doesse. Por isso que eu falo da providência divina. Porque o amor de Deus foi muito além do que o que você está imaginando, muito além do que você está enxergando. E esse amor de Deus por você que fez com que você enxergasse verdadeiramente que situação era essa que você estava aí no meio, que pessoa era essa que você estava lidando. No seu interior, canceriano, você está dizendo assim, por que Deus deixou eu passar isso? Por isso. Por que Deus deixou eu passar por isso? Por que isso aconteceu comigo? Mas a gente só enxerga a dor. A gente não enxerga a forma que Deus nos ama. Você gostaria de viver enganado a vida inteira? Você gostaria de viver a vida inteira sem ficar sabendo dessa situação? Isso está causando em você uma frieza. É como se dentro de você, tudo o que você acreditou a vida inteira, tudo que você sentiu a vida inteira deixou de fazer sentido. Deixou de ter sentido para você. Deixou de... É como se todas as placas tectônicas, glaciais, se locomovessem ali e tirassem o seu chão. Literalmente você ficou sem chão. Câncer, mas nada é para sempre. Nada é para sempre. Você pode estar vivendo o momento mais difícil da sua vida. Você pode estar vivendo o momento mais doloroso da sua vida. Mas tudo passa. Tudo passa. Um momento de alegria passa, um momento de dor passa, um momento de mágoa passa, um momento de... Tudo passa. Tudo passa. De que forma que você vai enxergar o futuro a partir do momento que você descobriu isso? Na verdade, você está aí se organizando em relação a isso. Porque a proporção foi tamanha, que você ainda está juntando seus caquinhos. Sabe quando você tem uma... Bum, explodiu e você ainda está tentando juntar os seus caquinhos? Só que eu vou falar para você que isso daí é uma coisa que já estava predestinada a acontecer na sua vida. Isso já era algo predestinado. Hoje, Câncer, você só está vendo o agora. Mas a sua espiritualidade, o universo, está pensando e agindo lá no futuro para que você não caia mais numa situação dessa. Para que você não se entregue mais da forma que você se entregou. Para que você não saia mais prejudicado como você se prejudicou. Você, Câncer, é 100% emoção. 100% emoção. O fato de vocês, às vezes, desconfiarem de alguma coisa, vocês têm um desconfiômetro bem ligado, às vezes vocês não seguem o raciocínio de vocês. Vocês deixam de lado a desconfiança e como vocês são muito emoção, vocês são intensos demais, vocês se doam demais, vocês são, vocês vêm ao mundo para cuidar, vocês cuidam demais. E quando alguém vai lá e puxa o tapete de vocês, vocês não sabem como agir. É o que eu falei dos caquinhos, A destruição total. A destruição total. Mas eu falo para vocês, ô Câncer, que isso vai passar. Daqui a um tempo, você vai olhar para trás e vai falar assim, sabe que
mesmo que tenha doído naquela época, me fez chegar onde eu estou hoje, me fez ser a pessoa que eu estou sendo hoje, me fez estar com a pessoa que eu estou hoje, me fez, trouxe uma transformação na minha vida tremenda através desse sofrimento, através desse rompimento que está aí na sua vida, ô Câncer. Lá na frente você vai colher frutos através disso aí. E ainda falo mais, você vai ajudar muitas pessoas através do que você está passando. Porque o que você está passando vai ser um norte para muitas pessoas. Vai ser uma direção para muitas e muitas pessoas. Tem muitas pessoas, Câncer, vivendo a mesma situação que você está vivendo. Vivendo a mesma história que você está vivendo. Com o mesmo, sabe, tapando os olhos da mesma maneira que você tapou. Felizmente, você foi aquela pessoa em que o universo resolveu, mesmo que de uma maneira, né, bruta, até, por assim dizer, né, fez com que você enxergasse aquilo ali. E você não iria ficar muito tempo sem descobrir isso. Vamos aqui clarificar com as cartas ciganas, vamos ver o que as cartas ciganas trazem aqui pra gente aqui, né? Pulou, mas não saiu, então eu não aceitei. Opa, já saíram. Ô, Câncer, olha aí o guia que eu tô falando. Olha aí. O guia, a casa e os peixes. A sua estrutura ficou totalmente desabalada. Você está totalmente desestruturado. Mas você não está só. Mas você não está só. Você pode acreditar nisso. Por hora, você acha que todo mundo sabia desse assunto, todo mundo sabia, menos você. Todo mundo poderia ter te ajudado, né, a não permanecer nessa situação, mas nada acontece sem que seja na hora certa. O relógio de Deus não atrasa. O relógio de Deus não atrasa nem um segundo. É certo naquilo que a gente tem que saber. E não adianta, tá? Não adianta tentarem tirar alguma coisa de você, tentarem desestruturar a sua estrutura até financeira, física, né? Espiritual, a sua estrutura familiar, que você vai se levantar. Você pode até sair perdendo alguma coisa, né, nessa situação. Aqui a gente está falando da questão financeira também. Você pode até sair perdendo alguma coisa, mas nunca vai ficar sem nada. A espiritualidade vai te levantar. A espiritualidade vai te, sabe, vai te estruturar. Vai trazer um novo caminho para você. Sabe por que eu falo da sua espiritualidade? Porque a carta das vidas passadas está aqui. Então, a sua ancestralidade não deixou você ficar muito tempo nessa bagunça aí, não. Tá bagunçado agora? Mas vai lá na frente você vai entender que bagunça é essa que aconteceu na sua vida. Tá bom, Câncer? Que você tenha maturidade para entender essa mensagem. Se essa mensagem não ressoar com você, solta para o universo, porque tem outros cancerianos que podem estar passando situações reais como essa ou parecidas, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, que a espiritualidade lhes traga luz, lhes traga caminho, que o caminho de vocês esteja aberto. Se vocês se sentirem à vontade, podem fazer preces, podem fazer orações, né? A oração de São Francisco é muito boa. Em momentos em que a gente está passando angústia, eu vou deixar aqui na descrição a oração de São Francisco, que eu gosto muito. E que Deus possa abençoar o caminho de vocês e que possamos estar aqui num próximo Conversando com o Tarô. Tá bom, Câncer? Fiquem com Deus.